vamos lá. Já vimos que os arcos complementares cosseno, aliás, 180 menos x e π menos x têm senos iguais e cossenos opostos. Dado seno de 30 graus igual a 1 meio e cosseno de 60 raiz de 3 sobre 2. Então lá, essa questão é a questão 58. Ele dá aqui o seno de 30 graus é igual a 1 meio, que o seno de 60 graus, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Gente, o que é que ele está falando? Ó? Os arcos complementares têm senos iguais e cossenos opostos. Tá? Se eles são suplementares, significa dizer que a soma deles é igual a 180. Tá? Senos iguais, cossenos opostos. Ele pede que nós calculemos seno de 120 graus, seno de 120 graus, seno de 120. B, ele pede que nós calculemos seno de 150 graus. C, calcular cosseno de 120 graus. D, cosseno de 150 graus. O que é que ele está dizendo para nós? Tá? Quero que você entenda isso. Ó. Suplementares é quando a soma é igual a 180. Certo? Então, o que ele está dizendo para nós? Que quando eles forem suplementares, os senos serão iguais. Quando eles forem suplementares, os cossenos serão opostos, ou seja, tem sinais contrários. O que é que eu vou observar? Que o suplemento de 120 é 60. E quando eu somar que der 60, presta atenção. Quando eu somar que der 180, os senos serão iguais e os cossenos serão com sinais contrários. Gente, olhe para cá. 120 para 180, está faltando quanto? 60. Confere? Não é isso? Eu quero que vocês liguem as câmeras para eu poder ouvir o sinalzinho de ok de vocês. Vamos lá? Liguem suas câmeras, meus amores. Vamos lá. 120 para 180. Não está faltando 60? Não é isso? Eu terei senos iguais. Quando é o seno de 120, é o mesmo de 60, que é a raiz quadrada de 3 sobre 2. 150 para 180, falta 30. Confere? Não é assim? Falta 30. Senos iguais, ou seja, o seno de 150 é igual ao seno de 30. Que é igual a quanto? 1 meio. O que foi que o enunciado me diz? Que quando eu estiver trabalhando com arcos suplementares, que a soma é 180, os senos serão iguais, mas os cossenos terão sinais contrários. Ora, eu sei que se o seno de 30 é o meio, o cosseno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Lá da tabelinha. Gente, se seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 30 o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é o meio, cosseno, cosseno de quanto? Seno de 30 é o meio. O cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 é o meio. Então, cosseno... Não, colocar no mesmo grau, tá? Seno de 30 é o meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, raiz de 3 sobre 2. Quanto é o cosseno de 30 graus?
raiz de 3 sobre 2. Tá? Raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, ficando é perturbado, gente. Cosseno de 60 é 1/2. Lembra que quando eles são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro? O seno de 30 é o cosseno de 60, o seno de 60 é o cosseno de 30. Vou na aula passada. Quando os dados forem complementares, o seno de um significa o cosseno do outro. Faz um okzinho aí para mim, por favor. Se entenderam? Eu até na aula passada dizia assim, eu não tenho nem ideia de quanto seja o seno de 80 graus. Mas com certeza ele é igual ao cosseno de 10. Lembra que eu fiz isso? Então, veja aqui, ó. Se eu tenho seno de 30 é 1/2, cosseno de 3 sobre 2. Seno de 60 é de 3 sobre 2, cosseno de 60 é 1/2. Então, eu tenho cosseno de 120. Cosseno de 120 vai ser menos o cosseno de 60. Tá? Eles vão ter sinais do quê? Contrários. Eles serão opostos. A pergunta é, 120 para 180 não falta 60? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Né? Então, eu vou ter com sinais contrários. Quanto é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é 1/2. Então vai ficar menos 1/2. O cosseno de 150, para 180 faltam 30. Não vai ser o cosseno de 30? Vai. Mas vai ser o cosseno de 30 com sinal positivo ou negativo? Me indique, positivo ou negativo? O cosseno? Negativo, tá? Lembra que é cosseno de segundo quadrante. Cosseno de segundo quadrante é negativo, tá? Menos, vamos lá. Quanto falta para 180? Falta 30. Quanto é o cosseno de 30? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleza? No item E, ele diz assim, é o seno de menos π sobre 6. Opa! No item E, seno de menos π sobre 6. Gente, seno é uma função ímpar, tá? E o seno de menos π sobre 6 é igual a menos seno de π sobre 6. Esse menuzinho aqui, ó. Estão vendo, né? Dá uns okzinhos aí para mim, estão vendo? Esse menuzinho aqui é esse, tá? Seno de menos π sobre 6 é menos o seno de π sobre 6. Tranquilo? Posso seguir? Então, menos quem? Um π é 180 graus. 180 dividido por 6, 30 graus. Ou seja, menos o seno de 30. Quanto é o seno de 30? É 1/2. Tranquilos? Pode seguir? Pode, né? Maravilha. Ele pede que eu calcule o seno de 5π sobre 6. Item F, seno de 5π sobre 6. Calcula comigo. Quanto é um π? 180. 180 divide por 6. 30. 30 vezes 5 é 150. Confere ou você infere? Confere, né? Maravilha, ó. Π sobre 6 é 30 graus. 30 vezes 5 é 150. É 150. Não é seno? Seno é positivo. Seno é positivo.
Seno de 150. Falta 30 para 180. Falta 30. Quanto é o seno de 30? 1/2. Maravilha? Maravilha, né? Tá facinho, tá? Diga assim, ó, não é assim uma pizza calabresa com Coca-Cola, né? Mas dá para engolir, não dá? Nossa, mas tá muito fácil mesmo. Que bom. Viu? Gente, seguindo, nós vamos ter aí, ó, cosseno de menos π sobre 6. Cosseno de menos π sobre 6. Cosseno de menos π sobre 6. Gente, 1π é 180. Dividido por 6 é 30. Tá? Detalhe é o seguinte. Quando eu tenho seno de um arco menos x, seno de um arco menos x é menos seno de x. Tá? Decora isso aqui, ó. Decora. Não é assim aprender decorado, não. É aprender no coração, tá? É como diz aquele professor lindo e gostoso de vocês, sabe? Tá tudo no coração. Então vamos lá, ó. Seno de menos x é menos seno de x. E o cosseno de menos x vai ser o cosseno positivo. Ou seja, cosseno de menos π sobre 6, 180 dividido por 6 é 30. Tá? É o cosseno de quanto? Do arco menos 30 graus. O detalhe é que se eu tiver a função negativa, função cosseno é uma função par, e a função par, independente do mais x ou menos x, ela vai ficar positiva. Certo? O que é que eu quero dizer? Que o cosseno de menos π sobre 6 é o próprio cosseno de π sobre 6, ou seja, cosseno de 30 graus. Tá? Quanto é o cosseno de 30? Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Maravilha? Maravilha ou maravilha? Belezinha ou belezona? Belezinha, garoto. Então vamos lá, ó. Isso aqui não é o cosseno de 30? Quanto é o cosseno de 30? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Belezinha? Pode seguir? Meus amores, eu quero calcular o cosseno de 5π sobre 6. Ó, quando é o seno de 5π sobre 6? Né? 1/2. Dá uma olhadinha, pensa comigo, tá? Todas as vezes que o seno for 30, ó, o seno de 30 graus, que o seno é 1/2, quanto é o cosseno? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso aqui vale como regra, tá? Se o seno é 1/2, quanto é o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. Se você quiser, não precisa nem calcular. Se você tem a ideia que o seno é 1 sobre 2, independente de quem seja o ar, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Se você sabe que o seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é 1 sobre 2. Sempre. Se eu tenho seno de 5π sobre 6, é quanto? 1 sobre 2? Aí eu pergunto, quanto é o cosseno, item H, quanto é o cosseno de 5π sobre 6? Pensa comigo, não é 1/2 o seno? Quanto é o cosseno? Começa com raiz quadrada de 3, termina com sobre 2. Quanto é, meu amigo Riquelme? Quanto é? Se o seno é 1/2, quanto é o cosseno? Se o seno é 1/2,
Quanto é o cosseno? Cauã Souza Domingos. Se o seno é 1/2, quanto é o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. Ô, caboclo invocado, rapaz. Aí se garante demais. Tá? Se o seno é 1/2, quanto é o cosseno? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Só tem um detalhe. A história do sinal. Lembra que isso aqui era 150 graus? Que 150 graus é segundo quadrante? Que no segundo quadrante o meu cosseno é negativo? Então, quanto é o cosseno de 5 sobre 6? Menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleuzimas. Beleuzimas. Eu posso dar uma papagaiada bem aqui? Então, bora para frente. Determine o cosseno de 15 graus. Aliás, desculpa. Sabendo que o cosseno de 15 graus é 0,97, determine o valor do seno de 75, seno de 15. Aí o cara se empolgou e pediu um bocado de coisa. Não foi? Vamos lá. Ó. Cosseno de 15 igual a 0,97. Eu tenho cosseno de 15 graus igual a 0,97. Questão 59. Questão 59. Cosseno de 15 graus igual a 0,97. Determine o valor do seno de 75 graus. Item A. Seno de 75 graus. Gente, de câmera desligada, olhando para esta carinha linda que Deus me deu, tá? De câmera desligada, meus alunos são lindos. Eles não querem se mostrar. Acabou com os bons de pia. Né? Olha aqui, meus amores. É assim, me pergunte quanto é o cosseno de 15, que eu sei olhando. Pra cá. Porque de verdade eu não sei não. Nem nós precisamos saber. Tá? Mas vocês se lembrem da nossa aula de arcos complementares. Arcos complementares são arcos cuja soma é igual a 90 graus. E quando eu tiver arcos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Não esquece desse detalhe, tá? Os arcos complementares são os arcos do primeiro quadrante. O seno de um significa o cosseno do outro. Então, o que eu tenho? Que 75 mais 15 é 90. Confere? Beleza? É aquela história, eu não sei. Eu pego uma calculadora moderna, somo, e 15 mais 75 vai dar 90. O que vai acontecer? Que o cosseno de 15 é igual ao seno de 75. Ou seja, seno de 75 é igual a 0,97. Maravilha! Acorda, Vitor! Olha o Vitor dormindo que está roncando. Tem vergonha, Vitor? Gente, seno de 15 graus. Seno de 15 graus. No item B, eu quero o seno de 15 graus. Gente, 15 graus está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante? Primeiro, né? Perfeitamente. Então, se é no primeiro quadrante não existe razão negativa, tá? Se no primeiro quadrante não existe razão negativa, eu vou lembrar da nossa querida, lembra da nossa amiguinha da aula passada? RTF,
relação trigonométrica fundamental. Aí eu dizia para vocês, gente, a partir de hoje, a vida de vocês nunca mais será a mesma. Sua vida se divide em antes da RTF e depois da RTF. Tá? Relação trigonométrica fundamental. Meus amores, aquela história. Eu tenho um cosseno de 15, eu preciso do seno de 15. Seno ao quadrado de 15 graus mais cosseno ao quadrado de 15 graus é igual a 1. Gente, a relação trigonométrica fundamental, nossa querida RTF, R de relação, T de trigonométrica, F de fundamental. Ó, gente, homenagem a vocês, ó. Tá? Uma blusinha com o círculo trigonométrico, tá? Nossa famosa relação trigonométrica, ela sai do círculo trigonométrico. Vocês estão vendo o desenho da minha blusa, né? Então, preste atenção. É a partir do círculo trigonométrico que nós definimos a relação trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Ou seja, qualquer arco, aqui eu não posso dizer seno ao quadrado de 15 mais cosseno ao quadrado de 20 igual a 1. Não. Tá? O arco que eu tiver aqui tem que ser o mesmo daqui. Eu tenho quem? Cosseno de 15, que é 0,97. Então eu vou ter seno ao quadrado de 15 graus mais o meu cosseno de 15 é quanto? 0,97 ao quadrado, que é igual a 1. Seno ao quadrado de 15 graus mais, gente, 0,97 ao quadrado. 0,97 ao quadrado dá 0,9409. 0,9409, que é igual a 1. Seno ao quadrado de 15 graus é igual a 1 menos 0,9409, 0,9409. Seno ao quadrado de 15 graus é... Aí eu terei o quê? 1 menos 0,9409, que é igual a 0,0591. 0,0591. Gente, lembrando que eu vou estar trabalhando com o primeiro quadrante. Qual é a razão? Olha para mim, ligar da câmera, olha para mim. Meus amores, qual é a razão trigonométrica negativa do primeiro quadrante? Começa com nem, termina com nenhuma. Qual é, meu amigo Vitor? Nenhuma. O bicho invocado para saber matemática, macho. Exatamente. Tá? Então, não tenho nenhuma razão negativa no primeiro quadrante. Isso aqui, eu extraio raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada. Seno ao quadrado de 15 graus, a raiz é o seno de 15. Mais ou menos a raiz quadrada de 0,0591 é 0,2431. 0,2431. É lógico que eu vou estar trabalhando com a aproximação, tá? No materialzinho de vocês, ele aproximou 2 casas decimais. Gente, mas aquela história, como é casa decimal, eu não vou preocupar-me com isso não, tá?
vou usar apenas duas casas decimais, seno de 15, não é mais ou menos 0,24? Tá? Eu vou fazer a aproximação que ele colocou aí para nós, para que a gente não fuja das relações dele, tá? Seno de 15, o 0,24, ele deixou 0,26. É mais ou menos. O detalhe é o seguinte, eu não tenho razão negativa no primeiro quadrante. Confere? Não são todas positivas? Então, quanto é o meu seno de 15? 0,26. Certo? Gente, seno de 15 é igual a quanto? 0,26. No item C, ele pede assim, ó, cosseno de 75 graus. No item C, cosseno de 75. O que foi que nós vimos? Que 15 mais 75 é igual a 90. Que o seno de 75 é igual ao cosseno de 15. Não foi? Que o cosseno de 75 vai ser o seno de 15. Porque 15 mais 75 é igual a 90. Confere. Sim ou não? Sim. Muito bem, garoto. Então, o que é que eu vou ter aqui? Que o cosseno de 75 é igual ao seno de 15, ou seja, 0,26. Beleza, irmãs? Meus amores, seguindo o que é que nós temos? Ele quer a tangente de 15 graus. Tangente de 15 graus. A tangente de 15 graus, o que é a tangente? Tangente é seno dividido por cosseno. Que é a tangente de 15? É o seno de 15 dividido pelo cosseno de 15. Tangente de 15, tangente de 15 graus é o seno de 15 graus, 0,26, dividido pelo cosseno de 15, 0,97. Tangente de 15 graus, 0,26, dividido por 0,97, vai dar 0,27. Lembrando que eu estou trabalhando com aproximação de duas casas decimais, tá? Belezinha? Gabriel, Ricardo, me acorda. Sai dessa rede. Pronto, termina aí. Posso apagar? Posso? Me dá uns ok positivo ou uns ok negativo? Então vamos lá. Questão 60. Dado o seno de x igual a 3/5, tem que ter cuidado com essa questão. Olha, ele diz para nós o seguinte: dado seno de x igual a 3/5, seno de x é igual a 3/5. Π menor que x, menor que 3π sobre 2. I é menor que x, que é menor que 3π sobre 2. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, minha amiga, começa com Lu e termina com Isa. Tudo bem, Luísa, é você mesmo, tá?
Paixãozinha, 180 graus e aqui 270 graus. Tá? De 180 até 270. Que quadrante é esse, meu amor? Terceiro. Paixão, é exatamente isso, linda. Tá? Terceiro quadrante. O que é que eu tenho no terceiro quadrante? No terceiro quadrante eu tenho a tangente positiva, cosseno e seno negativos. Tá? Vamos esquecer disso não. Foi o que a Luísa disse para nós, que na hora que a gente resolver, quando ela respondeu o terceiro, ela está dizendo assim, resolva esta questão, encontre tangente positiva e seno e cosseno negativo. Não foi, Luísa, que você disse? Foi. Exatamente, garoto. E se você diz, eu obedeço. Tá? Então, olha aqui, ó. Seno 3/5. Primeira coisa, se ele é de 180 até 270, este meu 3/5 ele vai ser negativo. Sendo seno de x igual a 3/5, nosso materialzinho está errado, tá? Aqui, ó. Se é de 180 até 270, eu vou considerar o meu seno negativo. Porque aqui é terceiro quadrante. Se é terceiro quadrante, quem vai ser positivo aqui é a tangente. Tá? Então ele pede para calcular o cosseno e a tangente. Tá? Eu quero que você, na questão 60, entenda que no materialzinho de vocês faltou um negativo no menos 3/5. O que é que nós aprendemos na aula passada? Que a nossa vida jamais seria a mesma antes da RTF, antes da relação trigonométrica fundamental. Beleza? O que é que nós sabemos? Que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Certo? Nós temos o seno menos 3/5 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Menos 3/5 ao quadrado é 9, menos 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Gente, eu vou tirar o MMC. Se não tem denominador, você diz que é 1, e entre 1 e 25, o MMC é igual a 25. 25 dividido por 25 é 1. 1 vezes 9 é 9. 25 dividido por 1 é 25. 25 vezes cosseno ao quadrado de x, 25 cosseno ao quadrado de x. 25 dividido por 1 é 25. 25 vezes 1 é igual a 25. 25 cosseno ao quadrado de x é igual a 25. Aqui não é mais 9 está positivo. Depois da igualdade vai negativo. Vai menos 9. 25 cosseno ao quadrado de x. Quanto é 25 menos 9? Começa com D, termina com 16. 16. Caraca, Vitor, tu se garante mesmo na matemática, bicho. Valeu, é exatamente isso, parceiro. 25 menos 9 igual a 16. Cosseno ao quadrado de x é igual a 16 sobre 25. Cadê minha amiga Luísa? Luísa. Meu amor, o que foi que você tinha me dito sobre o cosseno e o seno do terceiro quadrante? Que eles eram? Negativo. Exatamente, garota. Exatamente. Negativo, né? Como aqui está elevado a 2, ó, elevado a 2, raiz quadrada
mais ou menos raiz quadrada. Tá? A raiz quadrada do cosseno ao quadrado de x é cosseno de x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre a raiz quadrada de 25. Vamos lá. Se a minha querida Luísa me disse que no terceiro quadrante o meu seno é negativo, o cosseno é negativo, eu vou dizer que esse meu cosseno, olha para cá, ó, olha uma mágica, uma matemágica acontecendo. Esse cosseno é terceiro quadrante? Terceiro quadrante, cosseno é negativo? Olha a matemática acontecendo. Se o cosseno é negativo, este mais não existe. Quanto é o meu cosseno? Menos 4/5. É show? Beleuzimas, maravilha, maravilha, maravilha. Meus amores, isso aqui é o item A, onde no item A ele pediu que eu calculasse cosseno de x. Tá? No item B, ele pede a tangente. O que é que eu sei da tangente? O que eu sei da tangente de x é que a tangente de x será seno de x dividido por cosseno de x. Tá? A tangente de x vai ser quem? O seno dividido pelo cosseno. O seno eu tenho, olha, menos 3/5. O cosseno, acabei de encontrá-lo, menos 4/5. Tangente de x, veja aqui, ó, menos por menos, mais, tá? Menos por menos, mais. Meus amores, divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Estudo de fração, quinto ano, página 47. Conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Se você quiser, pode até terminar já aqui, ó. 5 com 5 é para 3/4, ó. Que vai dar a mesma coisa. Tangente de x igual a 3/4. Gente, uma questão dessa é fácil, ideia de desgosto de resolver. Procurar mais difícil. Não é não, Miquel? É, parceiro. Gente, ó, sempre que o seno, não sei se vocês vão lembrar disso, né? Porque assim, na idade de vocês têm um Alzheimer galopante, né? Que esquece das coisas facinho, tá? Mas preste atenção. Sempre que o seno for 3/5, o cosseno vai ser 4/5. Tá? Se o seno é 4/5, o cosseno é 3/5. Por quê? Porque nós vamos trabalhar aqui com o famoso triângulo pitagórico. 3, 4, ó. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Tá? Se o seno é 3/5, o cosseno é 4/5. Se o cosseno é 3/5, o seno é 4/5. Tá? Então, não sei se vocês vão lembrar disso, porque, na verdade, quando nós vamos estudar Teorema de Pitágoras, é o primeiro triângulo do qual nós temos conhecimento. O triângulo que tem lados consecutivos em uma progressão aritmética crescente. 3, 4 e 5. Posso seguir?
Posso, né? Beleza. Gente, dado o cosseno de x 1/4 e π sobre 2 é menor do que x, que é menor do que π, calcule os valores de seno e tangente. Você tem que ter cuidado com essa relaçãozinha aí de quadrante que ele nos dá, tá? Posso apagar? Posso? Vamos lá. Ele diz para mim que o cosseno de x é igual a 1/4. Gente, questão 61, cosseno de x é igual a 1/4. Aí você analisa o seguinte, se o cosseno é igual a 1/4, ele é positivo, ou ele está no primeiro quadrante, ou ele está no quarto quadrante. Tá? Aí ele me disse, ô filho de uma mãe mentiroso, olha a arrumação. Cosseno de x igual a 1/4. É retardado mesmo, não? Cosseno de x é menos 1/4. Tá? Se o cosseno é menos 1/4, o meu cosseno ou está no segundo quadrante, ou está no terceiro quadrante. 2 quadrantes que o cosseno é negativo. Tá? Então o que eu tenho? Se o cosseno é menos 1/4, aí eu tenho meio π, x e π. Meio π menor que x, menor que π. Gente, de 90 graus até 180 graus. De 90 até 180 graus, isso aqui é o segundo quadrante. Onde o cosseno é negativo, o seno é positivo e a tangente é positiva. Tá? Então eu vou calcular aí seno e tangente. Ora, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Seno ao quadrado de x é o que eu quero, mais o cosseno menos 1/4 ao quadrado, que é igual a 1. Seno ao quadrado de x mais 1/4 ao quadrado, ó, 1 sobre 16, que é igual a 1. O MMC aqui é igual a 16. 16 dividido por 1 é 16. 16 seno ao quadrado de x. 16 dividido por 16 é 1. 1 vezes 1 é 1. 16 dividido por 1 é 16. 16 vezes 1 é 16. O que é que eu tenho aqui? 16 seno ao quadrado de x igual a 16 menos 1. Igual a 16 menos 1. 16 seno ao quadrado de x, 16 menos 1 é igual a 15. Seno ao quadrado de x é igual a 15 sobre 16. Gente, dá uma olhadinha aqui, que eu tenho quadrado, raiz quadrada, mais ou menos, raiz quadrada. Veja que isso aqui é segundo quadrante. Segundo quadrante, meu seno é positivo. Seno ao quadrado de x, a raiz é seno de x, igual a mais ou menos, raiz quadrada de 15 sobre raiz quadrada de 16, que é 4. Olha a matemática acontecendo. Gente, segundo quadrante, seno é positivo, então o sinal negativo não existe. E o sinal de mais eu não preciso escrever. Qual é o valor do seno? Raiz quadrada de 15, 4. O que é que eu vou calcular agora? A tangente. No item B, ele me pediu tangente de x, que é seno de x, raiz quadrada de 15 sobre 4, sobre o cosseno de x, menos 1/4. Gente, como eu fiz na questão anterior, cancele logo aqui, ó. 4 com 4,
mais por menos é menos. Tangente de x, raiz quadrada de 15 dividido por menos 1, menos raiz quadrada de 15. Belezinha? Meus amores, nossa aula termina aqui. A gente vai seguir o mesmo link para o sexto tempo, tá? Um beijo a todos e até daqui a pouquinho. Beleza? Valeu, Ivan. Bom intervalo para vocês, meus amores. Tchauzinho. Valeu, valeu.